Você é muito bem-vindo ao Radar Alerta News. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ficar sempre bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo, já sabe, né? Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Bom, na verdade começou tudo dia 6 de outubro. Chegamos eu, Hanani Glaser, que era então meu namorado, e o Rafael Zimmermann. A gente resolveu ir junto para a festa do Nova. E chegamos lá por volta de umas 11 horas da noite, todo o espaço muito bonito, muitas cabanas, muitas pessoas, famílias com crianças, idosos, turistas israelenses, realmente pessoas de todo lugar e de todo tipo. E, enfim, só para explicar para vocês um pouco o que é esse espaço da música trans, é um espaço sem julgamento, é um espaço onde as pessoas escolhem se amar e se receber pelo que elas são, e não pelo que a sociedade espera da gente. Então, realmente foi uma noite maravilhosa. Dançamos, cantamos, conversamos. Quando a gente chegou na festa, a gente encontrou um grupo de brasileiros, dentre eles o Dani, que está aqui com a gente. E tudo estava lindo, maravilhoso, até às 6 e pouco da manhã, entre as 6 e 6 e meia. Estávamos todos no palco principal, dançando. Eu olhava para os lados e eu via gente sorrindo de orelha a orelha, as pessoas num ponto assim do dia começando e todo mundo recebendo essa energia do sol e todo mundo realmente celebrando bastante, até que a música de repente parou. Eu tava nessa hora com o Hanani na frente do DJ. A gente não tava com o Rafa nesse momento, nem com o Dani tava com um grupo de amigos e ele veio com eles. Eu e o Hanani, a gente começou a dar uma volta no lugar, nisso ouvindo o barulho das bombas com o Iron Dome, né? Na verdade, a gente estava ouvindo o som do Iron Dome impactando nos mísseis que estavam sendo lançados. E a gente foi procurar um lugar seguro. O Hanani virou para mim um momento, a gente sentou, ele falou: Rafa, meu amor, a gente está num lugar aberto, aqui não tem proteção, a gente precisa procurar um bunker ou algum lugar para se proteger, porque a gente estava no meio do nada, só via árvores e uma área aberta. E eu concordei com ele, então a gente foi até as nossas barracas, onde a gente encontrou o Rafa, pegamos nossas coisas e saímos do local da festa. A gente foi em direção à rua, a rua 232, agora é uma rua bem famosa, chamam essa rua hoje em dia de Rua da Morte, em hebraico, né, Kvish Hamovet, onde encontraram muitos corpos, enfim, depois de tudo que aconteceu. Eu, o Rafa e o Hanani saímos da festa, nossa preocupação eram os mísseis, então, na nossa cabeça, a gente só necessitava de um lugar protegido e estava tudo certo. E foi o que a gente fez. Começamos a correr em direção a Areim, que é uma cidade para o sul do país. Vimos um carro de 2 pessoas que estavam na festa, paramos esse carro, perguntamos se a gente podia pegar uma carona com eles, e eles disseram que depois eles iam para uma cidade mais no sul. E na nossa cabeça, como só eram os mísseis, a gente não vê o sentido em continuar com essas pessoas, sendo que depois a gente tinha que voltar para Tel Aviv. Então paramos num bunker de estrada, que é um lugar, parece um bloco de cimento, assim, é um lugar bem apertado, bem pequeno, só com a intenção de, se tem alguém indo fazer alguma viagem de carro, parar rapidinho, descer do carro, ir para o bunker e voltar. E entramos lá os 3, sentamos num canto, eu, o Hanani e o Rafa, a gente está extremamente tranquilo, todas as nossas preocupações já não estavam, porque a gente está num lugar protegido. E ficamos lá esperando, conversando. De repente, depois de alguns minutos, a gente começa a ver que começaram a chegar muitas pessoas que também estavam na festa. E nós nos tornamos 40 pessoas num lugar muito apertado. A Sabrina, que estava lá comigo e com o Rafa, ela vai saber falar para vocês melhor, que ela veio pessoalmente, junto com o Rafa. E, enfim, no começo a gente estava apenas se acalmando, todos nós começamos a ficar um pouco agitados, um lugar muito apertado, cheio de gente. Então a gente começou a conversar uns entre os outros para se acalmar e só esperar que a situação dos mísseis passassem. E foi o que a gente fez. Passados mais alguns minutos, a gente começou a ouvir tiros do lado de fora. Nesse momento, o Hanani colocou o fone de ouvido em mim, que era um AirPods, que ele tem aquela opção de cancelar o ruído em volta. E ele colocou os fones dele também e começamos a ouvir uma música para tentar descontrair dessa situação. E nisso a gente escuta uma policial que estava do lado de fora do bunker, trocando tiros com os terroristas que estavam na rua, e ela falando no rádio: alerta vermelho, tomei um tiro, vou morrer. E a gente ouviu ela sendo assassinada lá pelos terroristas do Hamas. A partir do momento que eles assassinaram essa policial, eles jogaram a primeira granada de gás para dentro do bunker. Em menos de 1 minuto, a gente não conseguia respirar
nada, não conseguia puxar nenhum pingo de ar para dentro do corpo. E gritos, e os terroristas começaram a entrar e começaram a jogar granadas e granadas de estilhaço e equipamentos de aquecimento para as pessoas saírem do bunker. Aí eles esperavam o gás abaixar, entravam eles com as armas, atiravam em todo mundo que estava vivo. Nisso eu não estava entendendo nada, eu estava falando com o Hanani num desespero para sair dali. E ele tentando me explicar a situação e falando que ia ficar tudo bem, que a gente estava no canto e que corpos já estavam caindo em cima da gente, de pessoas que já tinham morrido e que a gente estava protegido ali. E o Rafa rezando em português, numa bagunça, assim. E a gente só ouvindo cada vez mais caos e mais gritos, e os terroristas rindo e gritando a famosa frase que se escuta em todos os lugares em árabe, Allahu Akbar, que é celebrando o que eles estavam fazendo ali. E em algum momento, uma menina que estava dentro do bunker, ela caiu para cima de mim, bem em cima do meu peito. E eu virei pro Rafael e pro Hanani e eu pedi para eles me ajudarem e tirarem essa menina de cima de mim, porque com o gás, tiros, calor, as pessoas, tava sufocada, mais essa menina que tinha caído em cima de mim, eu sentia que dali eu não ia sair. E os dois, então, começaram a tentar puxá-la de tudo quanto é maneira de cima de mim e não conseguiram por conta de toda a bagunça que estava acontecendo em volta. Relembro que eram 40 pessoas num espaço extremamente apertado, não dava para muito se movimentar. E nesse momento, o Hanani não sabia mais o que fazer para me ajudar, ele decidiu, então, sair com a intenção de talvez tentar fazer alguma coisa, ou talvez com o entendimento que já não havia mais o que fazer. E nisso ele se separou da gente, foi para frente do bunker, eu na hora não vi o que aconteceu. E fiquei lá no caos, e muita gente muito machucada, e pessoas gritando, e os terroristas começaram a construir uma fogueira no lugar onde a abertura, que é para ser onde teria uma porta, não tem uma porta nesse tipo de bunker, mas na abertura tinha uma fogueira onde eles começaram a queimar corpos de pessoas, entraram, sequestraram um menino que estava do nosso lado e uma outra menina também. E nisso o Rafa também começou a ficar desesperado e me fala: Rafa, pelo amor de Deus, ninguém vai te ver, ninguém vai te pegar, pelo amor de Deus, ninguém tá te vendo. E eu abaixada num canto, embaixo de outras pessoas, até que 5 horas depois desse caos, a gente sem respirar, todo mundo já aceitando que a gente ia morrer. Os pensamentos que passavam na nossa cabeça era: nossa, a gente vai morrer que nem judeus no Holocausto, porque muitos judeus num lugar apertado, mais gás, essa é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. E a gente já tinha aceitado o fato da gente não sair dali. De repente, eu vejo um menino que estava vestido com roupa de cidadão normal, então eu não sei diferenciar se é um terrorista, um policial ou quem é, entrando e saindo do bunker, depois dessas 5 horas. E eu comecei a reparar que ele estava entrando, gritando alguma coisa e saindo, e tirando alguém e saindo. Eu, na hora, primeiro que minha língua materna é português, eu não estava nem processando o que estava acontecendo, muito menos indo entender uma frase em hebraico. Depois de algumas vezes que ele entrou e saiu, eu comecei a prestar atenção no que ele estava falando. E ele estava gritando pra gente em hebraico: Mi adain b'chaim, michai adain, quem ainda tá vivo, quem ainda tá vivo. E eu, nessa hora, levantei, não vi onde o Rafa tinha ido, não sabia se ele estava dentro do bunker, fora do bunker. Eu estava tentando procurar o Hanani. E na hora que eu levantei para sair, para ir até esse cara, eu parei para pensar que entre eu e a saída existiam muitos corpos. Então eu congelei. Eu parei assim, e o menino começou a gritar, a falar para eu vir. E eu comecei a observar os telefones das pessoas tocando, tipo, escrito mãe, pai, irmão, irmã. E eu, na minha cabeça, pensando: meu Deus, os pais estão ligando para uma criança que eu não sei nem falar como essa pessoa parece, de tão machucada e ferida que ela tá. Irreconhecível, de verdade. E aí esse cara me tirou. Na verdade, o nome desse cara é Daniel. Ele era uma das pessoas que estava dentro do bunker. E 2 minutos depois, antes dos terroristas chegarem, ele foi para fora para ir no banheiro. E ele acabou ficando por fora, deitado no chão entre outros corpos, e de alguma maneira não atingiram ele. Enfim, nos sacou do bunker. Deixe seu comentário, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo no Radar Alerta News. Sempre alerta.